Graça e paz, amados irmãos, a palavra dessa noite se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Essa palavra, meus amados, nos mostra algo muito importante. Como é necessário termos a companhia que transforma a nossa vida. Muitos, infelizmente, nos dias de hoje, andam acompanhados da tristeza, da desilusão, da decepção, da amargura, do ódio, do abandono. E nós vemos aqui, nesse texto, na trajetória de milagres do ministério terreno do Senhor Jesus, que logo após ele ter curado o servo de um centurião muito querido pela sociedade de Jerusalém, ele entra numa cidade chamada Naim, e ali acompanhado pelos seus discípulos que estavam felizes e alegres pelos milagres, sinais e maravilhas que estavam vendo, pelo povo que estava o acompanhando com interesses e motivações que não necessariamente eram interesses em busca da salvação, e sim interesses em busca do seu benefício próprio, benefício material ou carnal. Nós vemos aqui que Jesus, ao se aproximar da cidade, vê uma cena que o entristece. Vê um enterro acontecendo. E era o enterro de uma viúva. E essa viúva estava no caminho do enterro do seu único filho. Nós podemos dizer literalmente que essa mulher estava acompanhada pela dor e pela tristeza. Essa mulher que já não tinha marido, já não tinha um provedor sobre a tua casa. Agora, o único filho, o único bem precioso da parte de Deus, porque os filhos são herança do Senhor, o filho estava partindo. Essa mulher já não tinha mais ninguém que estivesse ao seu lado. E é por isso que nós vemos aqui esse ato maravilhoso. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para ser a nossa companhia. Jesus demonstrou que quer andar conosco por toda a eternidade, deixando a sua glória no céu, se fazendo carne, e mostrando e demonstrando em primeiro lugar a sua compaixão. Jesus se compadece da sua dor. Jesus se compadece dos seus problemas, das suas tristezas e principalmente da sua situação espiritual. O primeiro sofrimento de Jesus é ver você vazio, triste, carregando um peso de um fardo chamado pecado. Ver você sendo escravizado, acorrentado pelo vício das drogas, pelo vício pecaminoso, imoral, pelo vício da mentira, do adultério, da pornografia. Jesus se compadeceu de você a ponto de morrer na cruz no meu e no seu lugar. E é isso que Jesus demonstra, a compaixão por essa mulher. Ele entra num estado de providência, porque ele se compadece primeiro. Ele olha para aquela mulher que já não tinha marido e agora
não ia ter companhia alguma. Ninguém poderia lutar por aquela mulher, porque o seu filho estava morto. Da mesma maneira, Jesus se compadece de cada um de nós. Ele é a companhia que precisamos para atravessar as tempestades, para atravessar os momentos de dor, de sofrimento, de perdas. Ele é a nossa companhia ideal, porque a todo momento ele se compadece das nossas dores. E diz aqui a palavra que Jesus faz parar o enterro. Jesus é o único capaz de fazer parar o nosso sofrimento, de fazer cessar a nossa dor. Ele para o enterro e não liga para as práticas religiosas daquela época, porque a lei judaica diz que não se pode tocar no morto, não pode se aproximar do morto, se tornando-se assim o impuro, segundo a lei de Moisés. Mas Jesus não estava se importando com a lei dos homens. Jesus estava se importando com a dor e o sofrimento que aquela mulher estava passando. E é por isso que ele toca naquele caixão. E é por isso que ele ordena a vida. E por isso, meu irmão, nós temos que viver a nossa carreira cristã certos dessa verdade, que tendo Jesus como companheiro, tendo Jesus como nosso pastor, como nosso Senhor e Salvador, nós teremos sempre a compaixão estendida até nós. E nós teremos sempre a ordem de Jesus. E qual é a ordem de Jesus? É a ordem da vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele trouxe alegria, ele trouxe vida ao coração dessa viúva, ressuscitando o seu filho. Ele toca no caixão e ordena: jovem, levante. Eu venho trazer vida para você e eu quero que você levante. Eu quero que você volte para sua casa, porque a sua mãe precisa de você. Aqueles que amamos, que estão mortos espiritualmente, ainda podem ouvir a ordem do Senhor Jesus por meio do Evangelho, a ordem que os liberta da morte eterna e que os trazem para a salvação e lhes dão a vida eterna, os tornando filhos de Deus. Aqui diz a palavra que esse jovem começa a conversar, começa a dialogar com a sua mãe, começa a trazer novamente a esperança, a alegria. É isso que Jesus faz. Não havia esperança para nenhum de nós, mas Jesus veio com a luz da esperança. E por isso, nós podemos fazer aquilo que não fazíamos quando estávamos no pecado. Podemos conversar com Deus. Podemos ter intimidade com Deus. Podemos fazer o que Jesus fez. Aquela mulher estava acompanhada da tristeza, da dor, da solidão. E Jesus trouxe a ela, por meio da sua compaixão, Jesus trouxe a vida. Jesus fez parar o seu sofrimento. Aquela mulher que estava totalmente sem esperança agora voltou com alegria para a sua casa. E o seu filho não é mais somente o seu filho. O seu filho é um instrumento de milagres. Porque através desse jovem, na região de Naim, nós vemos aqui que todos que viram esse sinal ficaram maravilhados. E eles disseram: há um profeta entre nós. E eles diziam: Deus interveio em favor do seu povo. Então, se você tem a companhia do Salvador que se compadece a todo momento, se você tem a companhia do Salvador que faz pelo seu poder, porque Ele é o único, onipotente, onipresente, onisciente, faz parar todo o nosso sofrimento. E vai fazer parar todo o nosso sofrimento quando Ele voltar para buscar a tua igreja, para que possamos viver um novo céus e nova terra eternamente, sem morte, sem dor, sem choro, sem sofrimento. Jesus vai fazer parar todo o nosso sofrimento. E Jesus vai, e Ele quer, através da sua obra em nós, mostrar ao mundo inteiro
que Deus interveio em favor do seu povo, por meio do Evangelho, por meio da pregação do Evangelho, por meio da tua igreja. As notícias sobre o poder de Jesus se espalharam. E é a companhia, a manifestação da compaixão de Jesus em nós, é a manifestação do poder de Jesus em nós, parando todo o sofrimento, que vai fazer com que, por meio da sua igreja, por meio das nossas vidas, se espalhe por todo lugar a graça e o poder do Evangelho. Portanto, meu amado irmão, saiba disso. Você não pode ter como companhia a amargura, o desânimo, a tristeza, porque Jesus morreu, derramou seu sangue na cruz para nos dar a salvação e, junto com ela, a compaixão que se manifesta por meio do Espírito Santo que está dentro de nós, por meio da sua palavra, por meio da sua igreja. Meus amados irmãos, nós temos a companhia da compaixão. Nós temos a companhia daquele que faz parar todo o sofrimento. Nós temos a companhia daquele que faz infinitamente mais além do que pedimos e pensamos, e faz de nós verdadeiros milagres, verdadeiros canais do seu poder, para que o mundo inteiro saiba que Deus, por meio de Jesus Cristo, interveio em favor do seu povo. Há muitos que são povo de Deus, que precisam ver Jesus e ouvir Jesus através da nossa pregação e através de nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.